Já achou Juízes 6? Não ou sim, sim ou não? É isso mesmo aí, ó? É isso mesmo, né? Então o Senhor olhou para ele e disse-lhe: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Essa primeira parte aqui, nós vamos dar uma paradinha, para a gente não sair correndo, para a gente ter assim a maior compreensão possível. Nós estamos falando desse texto para quem está lá na comunidade. A gente está colocando um pouquinho a cada dia, porque nessa época a Bíblia diz que Israel, eles empobreceram muito pela presença dos medianitas, que tudo que Israel plantava, os outros vinham e saqueavam e roubavam. Por causa disso, Israel empobreceu. E aí, o que o povo fez? O povo começou a clamar a Deus. Toda vez que você começar a clamar a Deus, Deus vai começar a te responder e te direcionar para você se posicionar. Deus não vai estar fazendo as coisas, não. Tem muita gente que pensa que é Deus que vai fazer. Eu achava, por exemplo, que era Deus que tinha que ir lá no hospital, tirar os enfermos. Eu achava que era Deus, por exemplo, que tinha que levantar a pessoa que caiu. Deus te dá a condição de fazê-lo. Ele vai precisar de alguém. Ele precisa ter alguém para que ele possa fazer. Não que ele seja incapaz, mas é o meio que Deus criou de trabalhar na humanidade. E aí Deus enviou um profeta que mostrou a Israel o porquê que aquilo aconteceu com eles. E depois Deus foi instruir como mudar. Porque quando a gente identifica o problema, quando você identificou a causa, aí você tem que descobrir o tratamento. Não adianta o médico te dar um remédio sem saber para quê. Quando ele tem o diagnóstico da doença, agora ele pode dizer se o tratamento é uma cirurgia, ou se é uma medicação, ou se é uma dieta, ou sei lá, uma restrição de qualquer outra coisa. Agora ele tem como fazer isso. Da mesma forma é como Deus trabalha com a gente. Então Deus chega aqui, especificamente, a um desses judeus inconformados com aquilo que acontecia, e diz a ele, a esse cidadão: vai nessa tua força. Qual era a força a qual Deus estava se referindo para Gideão? Que força Gideão tinha se o que ele contava não adiantava e não valia para quase nada? Que força é essa a qual Deus está mostrando para Gideão? Que Gideão deveria ir nela. Era a força que Gideão tinha para mudar. Você só muda quando você quer. Você pode ter qualquer problema na vida. Enquanto você quiser manter aquele problema, ele vai ficar aí. Agora, o dia que você quiser mudar. Nós temos, por exemplo, um versículo que às vezes muita gente não presta atenção nele de uma forma total. Não diz a Bíblia que Isaac abençoou Jacó e tudo que Isaac tinha passou para Jacó? Sim ou não? E quando Esaú chega e diz: pai, me dá pelo menos uma bênção, não sobrou nada. Ele falou: teu irmão veio na frente e levou tudo. Mas Isaac falou uma coisa interessante com Esaú. Por quê? Porque diz assim: quando você se libertar, você vai quebrar o jugo e vai se livrar disso. Disso o quê? Que ele seria servo do irmão, que ele viveria daquela forma que ele ficou. Aquilo seria mudado. Por quê? Porque Esaú, ele não fazia questão nenhuma
pela bênção a ponto dele trocar ela pelo quê? Por um prato de comida. Ele não fazia questão nenhuma. Então, para ele, tanto faz como tanto fez, o que for está bom. Né? Como tem gente, por exemplo, que ele não se importa se está doente, ele não, até inconforma, fica chateado, mas não, muitas vezes não luta para sair daquilo. A pessoa tem um vício, a pessoa tem uma dependência, a pessoa tem um desejo, tem um pensamento, e às vezes a pessoa não luta contra aquilo, não se importa de viver daquela forma. Alguns até dizem assim, se Deus quis, assim vai ser, e quando Deus não quiser, Ele muda. Não, você tem que querer mudar, eu tenho que querer mudar. As coisas não vão mudar com o tempo. As coisas não vão mudar com o passar dos dias, as coisas vão mudar quando nós quisermos sair daquilo que nós estamos. Enquanto a gente não quiser sair, a gente não vai procurar nem saída. Nós vamos ficar procurando nos adaptar, como Israel. Eles procuraram adaptar, construindo para si cavernas e fortificações para livrar-se dos medianitas, e não conseguiram. Às vezes, quando eu não quero sair de uma situação, eu procuro estar justificando o porquê eu estou nela. Mas a grande realidade é, você só muda aquilo com o qual você combate ou você enfrenta. Tudo que você aceita, tudo que você permite, não é Deus que vai deixar acontecer contigo. É nós que queremos que seja desta forma. Por isso, Jesus falou uma coisa interessante em Mateus 11, 28, que ele diz assim, vinde a mim todos que estão o quê? Cansados, oprimidos. E o que ele diz que ia acontecer com quem está cansado e oprimido? Agora, interessante, quando é que a pessoa vai a Jesus? Quando ela está cansada. Chega, não quero mais. Não aceito mais viver assim. Não aceito. Você pode ver, por exemplo, né, que até os próprios governos mundiais, por exemplo, né, aqueles governos que tem aí, as pessoas, enquanto as pessoas aceitam, eles ficam no poder. Quando o pessoal se levanta e não quer mais aquilo, cai os ditadores, cai os mandatários, cai os governantes. E outro entra. E se não tiver legal também, o povo levanta de novo e vai lá. Mas enquanto o povo aceita, né, dizia meu pai que o cavalo que aceita a sela fica difícil depois. Não colocar ela nele, né? Mas você vê que Jesus está afirmando, se quando você se cansa de algo, você se revolta. Quando você se cansa do sofrimento, você se posiciona. Quando você não quer mais ser escravizado, quando você não quer mais sofrer, quando você não quer mais depender, você se levanta contra aquilo. Mas enquanto nós não nos levantamos contra aquilo, nós vamos dar desculpas do porquê a nossa situação está assim. Mas espera aí, pastor, deixa eu explicar para o senhor primeiro por que eu sou assim. É que o meu pai não cuidava de mim. É porque da igreja que eu era, aí você pergunta, quanto tempo você saiu dessa igreja? 20 anos. Ainda está ainda com a cabeça lá? É um atraso danado, né, irmão? Mas eu sempre, quando eu não quero fazer algo, o que eu vou dar? Uma desculpa. Quando eu não quero fazer, eu vou dar uma desculpa. Toda pessoa que não quer fazer, ela dá uma desculpa. Só que lembre-se de uma coisa, a gente está tratando com Deus e não tem a desculpa que Deus não conheça, que já foi dada para ele, e que ele é conhecedor de todas elas. Então, o versículo de número 15, ele disse assim, ó, e ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A primeira pergunta. Irmão, não tem problema, Deus não é contra você ter dúvidas, incerteza, desconfianças, enquanto você não ouviu ele te falar. Você pode ter Maria, por exemplo, ela disse assim, Senhor, como é que eu vou gerar um filho se eu não tenho marido?
Não tinha nem inseminação artificial naquele tempo, né? Sei lá como é que chama aquilo. Não havia. O único meio de gerar uma criança era um contato de uma mulher com um homem, que era o modo natural. E o que o anjo disse para ele? Ele não falou assim, que é isso, incrédula? Você não acredita, não? Não, era uma dúvida que ela tinha. Deus não te repreende pelas dúvidas que você tem, pelo contrário, Ele esclarece a você as suas dúvidas. Tanto que o Senhor diz para ela, o anjo diz a Maria, o poder do Altíssimo te envolverá, Deus vai te cobrir, e em você será chamado o ente santo, que será chamado filho de Deus. Então, Maria, quando ela ouve isso, ela vira e diz assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Por quê? Porque agora ela não tinha dúvida mais. Quando você não sabe o que fazer, não tem problema, você pode perguntar, você pode questionar. Agora, quando eu sei e não faço, eu estou sendo o quê? O que eu estou sendo? Pode ser omisso, mas eu vou dar uma palavrinha que espiritualmente soa de uma forma pior. Rebelde. Porque toda pessoa que sabe que deve fazer e não faz, o que a Bíblia diz que essa pessoa está fazendo? Está pecando, está errando. Eu sei que posso. Já viu aquelas pessoas, que não é o seu caso, mas elas dizem assim, eu sei que eu preciso melhorar. Então, por que você não trabalha isso? Eu sei que eu preciso voltar para os caminhos do Senhor. Então, por que você não volta? Pastor, eu sei que eu tenho que pegar firme. Então, por que você não pega? Ah, não, porque nasceu meu filho. Ah, filho é impedimento para você? Não. Pastor, eu sei que eu tenho que voltar para a igreja. Ah, por que você não volta? É porque eu estou trabalhando muito. Então, os outros que vêm na igreja que não tem o que fazer? A questão é que nós, por exemplo, em muitas situações, o que nós alegamos para não fazer, não é por uma questão de dúvida, é por uma questão de prioridade. É prioridade, não é dúvida, é prioridade. Eu não priorizo as mesmas coisas que Deus. Porque foi por acaso que Jesus disse, mas antes buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão o quê? Sabe por que será que Jesus falou isso? Porque nós não priorizamos as coisas de Deus na nossa vida. E quando nós não priorizamos Deus, nós vamos ter lacunas, nós vamos ter faltas. Como, por exemplo, ele alegou aqui dizendo, com quem eu livrarei Israel? Aí ele mostra que a família dele era pequena. Ele era da menor tribo, que ele era do filho de José, o Manassés. Então ele está dizendo, a minha família é menor. Eu não tenho um exército, sabe, pastor? Se eu tivesse condições, não é assim quando Deus te pede para ajudar um necessitado, você diz assim, se eu tivesse dinheiro guardado, mas você tem o dinheiro que está no bolso, mas eu não vou arriscar de gastar isso aqui se não vier outro. Eu não vou fazer. Se Deus me der condições, eu farei de todo o coração. Fará não. Você pode ter milhões, você vai ficar alheio e vai fechar os seus olhos para a dor e para o sofrimento dos outros. Você não vai abrir. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, se Deus me desse, é a condição que Ele te deu, você está exercendo? Não, então esquece que Ele não vai fazer. Porque a única condição que Deus deu para Gideão era malhar o trigo no lagar para escapar dos medianitas. E ele estava usando. Por que Deus foi lá falar com ele? Porque Deus viu que Gideão era o único interessado em toda aquela nação e mudar aquela situação. Aí Deus chega para ele e diz assim, vamos embora, nessa força, nessa vontade de se livrar disso, de mexer nisso, de mudar essa situação, vamos embora. Aí ele diz assim, não, Senhor, quero falar com o Senhor uma coisa que o Senhor não sabe. A minha família é a mais pobre.
Se a minha família fosse abastada e eu tivesse alguém que me financiasse, pastor, eu faria minha faculdade, eu estudaria, eu me prepararia melhor, eu visitaria, eu iria, eu faria, quer dizer, tantas coisas. Eu trabalharia, eu abriria igrejas, eu patrocinaria, eu construiria. É tudo que a gente fala. E o que a gente não faz, a gente diz assim, Deus sabe que eu não faço porque eu não tenho. O meu pastor costumava dizer o seguinte, pastor Luiz Fernando, um abraço. Ele dizia assim, irmãos, quem aqui tivesse R$100 daria? Eu levantava a minha mão assim. Aí ele falou assim, sabe por que você não tem? Não, senhor. Porque quando você tem, não é para a igreja que você traz. Você tem, você vai para o shopping, você vai para o restaurante comer. Você vai gastar em alguma coisa, vai pagar uma conta. Né? Você vai usar isso aí em uma outra coisa, porque é outra prioridade que você tem. A prioridade não é fazer aquilo. Então, por que será, por exemplo, que Gideão não tinha gente suficiente? Como muitas vezes nós falamos, sabe, pastor, porque lá em casa, a minha mãe, ela tem condições de me ajudar, pastor, minha mãe é bem de vida, meu pai, ele tem condição, mas meu pai não dá. Meu pai não me socorre. O que é para o meu pai o que eu estou devendo? Mas quem é que fez as dívidas? Meu pai, o meu marido, pastor, ele poderia me ajudar, porque eu trabalho junto. O meu marido não me dá R$1. Meu marido não me ajuda, não me apoia. Será que é por isso que você está assim? Então isso mostra que você está contando com sua condição e não com a sua fé. Não, mas eu creio muito em Deus. Não, mas você está esperando das pessoas e não em Deus. E quero só falar uma coisa para você. As pessoas vão te decepcionar e vão te frustrar e vão te deixar na mão. Só para o seu governo. Se você tiver amigo na dificuldade, muitos deles não vão te ver e nem vão falar contigo. Vão te ignorar. Se você tiver inimigos, eles vão te combater para te ver ferrado. E se você tiver família, eles poderão te trair para ferrar você mais ainda. Bem feito para você. Quem manda você ficar dependendo dos outros e não de Deus? Lembra do José? Dependia do pai, da proteção do pai. Dependia, né? E de repente, o que é que Deus faz? Tira José de perto do pai, bota os irmãos para trair ele, mas o que que Deus queria com tudo aquilo ali? Fazer o José se tornar os sonhos que Deus deu para ele. Não era castigá-lo, não. Irmão, quando alguém te trai, ou quando alguém te resiste, quando alguém te persegue, quando alguém te prejudica, está te apontando o destino para onde tu vai. Agora, se tu ir chorar as pitangas e ficar caído no canto, chorando as mágoas, você vai virar uma desgraça e vai viver no inferno. Sua vida vai ser uma destruição total e você vai falar assim, por que que Deus deixou fazer isso comigo? Você vai ver, por exemplo, que depois que José vence, Jacó morre, eles vão lá para o Egito, né? Os irmãos de José chegam lá preocupados e dizem assim, José, pai falou que você não maltratar nós, tal, perdoa o seu servo. Ele falou assim, meus irmãos, vocês não entenderam que a minha vinda para cá foi um propósito de Deus. Mas José levou 13 anos para entender que ele estava passando algo para acelerar. Quero dizer para você que Deus estava deixando os medianitas meter o porrete em Israel para Israel reagir, para Deus libertar eles. Às vezes o que Deus deixa? O couro comendo em você e em mim também. Quando eu falo em você, é claro que eu vou citar você, que eu não quero falar de mim. Mas quando o pau quebra para o meu lado, Deus está dizendo assim, deixa apertar ele para ele reagir, porque eu quero botar ele lá onde eu planejei para ele. Agora, se eu ficar sentindo vítima, poxa vida, ninguém dá a mão para a gente, ninguém olha, ninguém vê quem está morrendo de fome.
Ninguém vê que eu estou necessitado, que eu preciso pagar um aluguel. Ninguém vê, pastor, ninguém me ajuda, ninguém me dá R$1. Graças a Deus. Toda pessoa que você pediu ajuda ou emprestada, ela não te deu, não tenha raiva dela. Diga assim, graças a Deus. Isso. Por quê? Porque Deus não quer te tirar de mais um problema, que é dívida. Deus quer prover para você. Por isso que não deixou te emprestar. Bem feito para você. Para quê? Para fazer você ir à fonte de verdade. O que Deus está fazendo aqui é provocar Gideão para fazer Gideão entender e Gideão contar com o que estava disponível. O que estava disponível? A família podia ajudar ele? Não. A família tinha condições de ajudar ele? Não. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus te manda fazer algo, quem financia o projeto é Ele, não é você. Se Ele te mandar construir, quem vai financiar a construção é Ele, não é sua mãe. Não é sua sogra, não é seu pai, não é seu pastor. Quem vai financiar a sua construção é Ele, porque foi Ele que mandou você construir. Quem mandou você comprar? Foi Deus? Foi. Então Deus vai surtir, vai trazer, vai prover, vai prover para pagar. Agora, se não foi Deus que mandou, irmão, tu vai ter que conversar com Ele. Tu vai ter que bater um papinho com Ele. Ele te tira desse negócio aí? Tira. Claro que tira. Mas aprenda uma coisa, que quando Deus te ordena, Ele está te liberando. A palavra dele é a liberação para você poder agir. Você não vai precisar de apoio. Você já tem o apoio. O apoio de quem? Dele. Você não vai precisar que a sua família esteja do teu lado, porque eles não estarão. Inicialmente eles não estarão. Você vai ter que ganhar eles. Você vai ter que trazer eles para o seu lado. Fazendo o quê? Mostrando que o Deus que está contigo. Não foi o que o José fez? O José não foi vendido pelos seus irmãos e depois os seus irmãos estão lá prostrando diante dele para comprar comida na mão dele, que só ele tinha comida? Agora, se José falasse assim, Senhor, meus irmãos não estão aqui, meu pai não está aqui, quem vai me ajudar aqui no Egito? Não precisava. Por quê? Porque Deus é maior do que todo o apoio que você possa receber do lado humano. Não tem apoio humano nenhum de governador, de presidente, de senador, de prefeito, de vereador, sei lá do que, do raio que o parta. Não tem apoio melhor do que o apoio de Deus. E se você ouviu a Ele, você já tem um apoio dele. Por que você fica titubeando? Por que você fica esperando que a sua família se associe contigo? Se ajunte com Deus. Aquele que se ajunta com o Senhor tornou-se um só espírito com Ele. E Deus é dessa forma. Quando Ele te diz vai, Ele quer que você vá. Quando Ele fala para nós faça, Ele quer que a gente coloque a mão na obra. É para fazer? Vamos fazer, porque está liberado. Só que nós, por exemplo, questionamos o não atender o chamado porque a família não nos apoia. Sabe que às vezes o apoio que sua família vai lhe dar vai expulsar até você de casa, do convívio deles. Que apoio maravilhoso, é lindo isso. Eu gosto quando chega nessa parte. Olha o apoio que os irmãos de José deu para ele. Traiu ele, irmão, vendeu ele. Gente, tem um apoio melhor do que esse. Ainda zombou dizendo assim, quero ver o que vai ser de seus sonhos. Você acha, por exemplo, eu não sei você, mas quando eu me converti, eu não recebi parabéns, nem elogios e nem apoio de alguém dizendo assim, você está no caminho certo, é isso aí, cara. Não, falou que eu ia estar igual alguns aí que carregam sacola nas costas, pegando só dinheiro do povo. Falou que eu tinha me tornado um ladrão, vagabundo, aproveitador. Foram os elogios que eu recebi. Sabe de onde? Não vou falar, você já sabe. Ninguém, e teve uns que falaram assim, nem fala comigo, nem conversa comigo mais não, porque ele já não está do nosso lado, não é do nosso povo. Falei, rapaz, onde é que eu fui me meter?
Aí eu fui lá para a igreja chorar, falar com o meu pastor. Pastor, a galera não quer nem me ver. Eu morava longe da maioria, mas eles não querem nem saber de mim, pastor. O pastor virou para mim, riu. Eu falei, só está rindo, né? Que não é o senhor. Ele falou, irmão, é assim mesmo, mas Deus está contigo. Irmão, daqui a pouco todos eles virão. E vieram. E ainda estão vindo. E virão o resto. Por quê? Porque é tu e tua casa. Ô pastor, mas é que o meu salário, a minha renda, ela é pouca. É mesmo. Gideão alegou aqui, a minha família é mais pobre. Além da família ser pequena, é pobre. Porque se fosse pelo menos grande, cada um dava um pouco, resolveria a parada, né, irmão? Mas era pobre e pouco. Rapaz, que tédio, hein? Que situação. O que nós vamos fazer? Porque se fosse uns 12, rateariam R$100, aí é 1.200, já resolve o problema. Mas só tem 3, e os 3 que tem não pode dar nem 100. Misericórdia. Porque você está esperando nas condições que você possui, não naquilo que Deus vai te enviar. Ele alega dizendo. E o pior é quando ele diz assim, e além da minha família ser a menor, e menor e pobre, ainda tem um problema. Qual é, Gideão? Eu sou o menor da casa de meu pai. Isso significa que, se o pai de Gideão fosse dar uma ordem para fazer qualquer coisa, Gideão não era o cara. Lá meu pai tinha um lema que era assim, ó, quando eu não estiver, o irmão mais velho que estiver em casa, não tiver sua mãe, o irmão mais velho que estiver em casa. Lá em casa, irmão, a gente era 13. Não interessa se é a mulher que é a mais velha que está em casa. É ela que decide, é ela que manda. Cara, eu nunca mandei nada. Eu era que nem o Gideão. Eu fui um dos menores, né? Então, coitado dos outros, né? Se bem que os outros, assim, humanamente falando, é os que se dão mais bem, que são melhores tratados, porque nós já treinamos no tapa, safanão, a obedecer. Eles não, agora é só no amor. Você já viu como o filho fica com a inveja dos filhos quando leva nos avós, que os avós, você olha assim, meu pai, de vez em quando minha filha fala, o senhor não faz isso comigo. Eu estava sendo treinado, pô. Contigo eu estava treinando. Agora, com a neta, eu já estou aperfeiçoado. Eu já sei como que faz. Naquele tempo, eu estava aprendendo. Né? Então, lá em casa, eu nunca mandei nada. Porque eu era um dos menores, e que nem o Gideão. Se ele chegasse lá e falasse assim, quem é que vai me dar? Se eu sou uma pessoa que ninguém me dá valor. Alguma vez tu já se sentiu como Gideão? Sem apoio de família, sem condições financeiras, sem, né, assim, tão diminuído, que até para morar, você mora lá no fundo da casa, naquele corredorzinho que tem que passar assim, ó, estreitinho. Você nem pode passar por dentro da casa. Ainda te diz ainda. E você pega o boi que você mora aí e não paga aluguel. Aí tem uns que choram e dizem assim, pastor, lá de casa, eu sou o único cristão. Meus irmãos é tudo bem de vida, pastor. Bebe, fuma, faz arruaça, briga, trai a mulher. E eu sou fiel a Jesus, mas eu dependo do fundo da casa do meu pai para viver. Estou com dó de você, irmão, olha só. Olha para mim. Estou triste com você. Ô, pastor, o senhor está me avacalhando. Estou não. Eu estou contando para você uma história bíblica aqui, que você não é o primeiro a se sentir isso, não. Não é o primeiro. Quando por exemplo, né, eu casei, eu fui morar numa favela.
só tinha energia ligada num barraco de 2 cômodos com banheiro lá fora. E sem telhado que os caras já tinham roubado. Banheiro não, sabe o que é privada? Aquele cimento assim, ó, com um buraco aberto, e no meio ali, tu tem que calcular bem, senão tu cai lá. É ali, meu filho. Sem água, eu tinha que levantar 2 horas da manhã, que eu não ia deixar minha mulher carregar água, para ir lá buscar água. Mas foi aquilo dali que me fez vencer, que me fez querer criar algo. Ah, mas o meu pai era bem sucedido, mas era ele, não era eu. E eu não vou ficar esperando a falta, ou ficar esperando que alguém tenha pena, que alguém tenha dó. Não. Você tem um Deus. Você tem um Senhor que quer te ver vencer, que quer te ver livre, que quer te ver crescer, que quer ver você dominar, controlar, avançar. Você tem um Deus que não quer que você dependa dos outros, espere nos outros. Se os outros quiserem fazer alguma coisa por ti, não seja soberbo ou arrogante, dizer, não quero, não preciso. Não, o que você não tem é que ficar dependendo. Depender é de Deus, meu irmão. Depender é depender de Jesus, não ficar dependendo dos outros, senão você vai ficar frustrado na tua vida, porque às vezes as pessoas não vão te corresponder. Ficar aí se sentindo inferiorizado, ficar aí se sentindo pequeno, é coisa que Satanás... Aliás, você sabe o que o diabo... O diabo faz 2 coisas com o ser humano. Eu não gosto nem de falar esse negócio, não, mas eu vou tocar aqui no assunto aqui, que tem gente que diz assim, só fala mais no diabo que em Deus. Então tá bom, então vamos falar do diabo. O diabo faz 2 coisas com o ser humano. Você sabe qual é a primeira? A primeira é esconder de você a verdade do que você passa. O Deus deste mundo cegou. Então, ele quer que você não veja, que você não enxergue, que você não saiba a saída, que você não encontre o caminho. Ele trabalha para isso, para você se sentir acuado, perdido, paralisado, estagnado, sem solução. A segunda coisa é que quando você descobre, você não acredite que é para você. Não, isso aí funcionou com Maria, funcionou com José, isso aí funcionou com Paulo, funcionou com Pedro. Eu não. Os tempos apostólicos já parou. Parou lá com Paulo, com Pedro, com Tiago, com João. Isso aí é nos tempos bíblicos. Por acaso nós estamos lendo qual livro? Por acaso a nossa Bíblia não diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, em Hebreus 13, versículo 8, ele não parou, ele é o mesmo. O que ele fez lá no passado na vida de Abraão, ele fez com Moisés, ele foi fazendo com Davi, ele foi fazendo com Salomão, ele foi de formas diferentes, mas era ele quem estava fazendo. Ele fez com Jesus, ressuscitando ele dentre os mortos, e o que ele fez com Jesus, ele também quer repetir comigo e contigo. Não, pastor, comigo é tudo diferente, só sabe o que acontece comigo? Comigo tudo dá errado. Pastor, parece um azar. Irmão, não é azar, é fé. Não é sorte, irmão, é fé. Pastor, eu não tenho sorte. Não é sorte, filho, é fé. O que você precisa é acreditar que Deus quer te tirar de onde você está. O que Satanás estava trabalhando para Gideão não acreditar? Que eles poderiam vencer, que não era quantidade. Deus não está procurando quantidade, Deus está procurando qualidade. Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo de oferta. Nas igrejas as pessoas te pedem a maior oferta, é ou não é? Na Bíblia você vai ver Jesus dizendo assim, cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Ele não está falando de quantidade, ele está falando de qualidade. Mas eu acho que a oferta para Deus abençoar tem que ser algo grande. Lembra daquela mulher que deu 2 moedas e foi a maior ofertante, enquanto os outros entregavam pacotes de moedas? Por quê? Porque Jesus vê qualidade.
Gideão poderia, igual ele pegou 32 mil pessoas com ele. Deus falou, Gideão, tem muita gente, esse povo, quando eles vencerem, eles vão falar, fui nós. Eram 115 mil do outro lado, mas 32 mil aqui, não está equilibrado, mas dá para encarar. Dá para ir, vamos tentar. Agora Deus fala para ele, ele vai lá, faz um teste, separa, ficou 10 mil. Deus disse, ainda tem muito. É quase o dízimo, né? Vocês vão dizer assim, fomos nosso braço, campeão, cara lutador, sujeito esforçado. E Deus disse para ele, Gideão, vamos fazer outro teste. Sobrou quantos? 300. E Deus falou, com esses 300 tu vai livrar Israel. Porque Deus estava procurando o quê? Qualidade. Qualidade. Deixa eu fazer a você uma pergunta. Qual o pastor que não quer a igreja cheia? Mas qual o pastor que quer qualidade? O que quer qualidade ensina a verdade. Agora, o que quer a igreja cheia, ele apenas traz o pessoal para dentro. O que quer qualidade vai falar de arrependimento, de santidade, de mudança, de mentalidade, de transformação de vida, de entrega, de dedicação, de busca, de valorização da fé, da crença em Deus e da submissão a Ele. Agora, o que quer quantidade, irmão? Ele só fala de sucesso, vitórias, conquistas. Ele só fala das coisas terrenas, porque é o que me move, é o que eu preciso. Eu preciso me dar bem aqui na terra. Para me dar bem, então eu tenho que falar das coisas naturais. Aí, as pessoas vão por esse lado, ao invés de preocupar-se com qualidade. Então, coloca uma coisa no seu coração. Você pode não ter o apoio da sua família, você pode não ter condições financeiras, você pode se sentir pequeno, mas se Deus disse que Ele é contigo, Ele é contigo independentemente de como você está, onde você está e como você é. Ele simplesmente está lá. E sabe para que Ele está lá? Não é para sentir sua dor, não é para curtir teu problema, não é para viver o teu mal, é para te tirar dele e mudar a tua história. É para isso que Deus está lá. Porque você vai ver a resposta no versículo 16, o Senhor Deus respondeu Gideão, dizendo assim, não, eu vou dar um jeito, eu vou ajudar um exército, eu vou te dar bens financeiros, eu vou te fazer você se sentir grande. Porque grande você não é no tamanho nem na capacidade financeira que você possui. Ele diz, o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo. Acabou a história. Eu vou com você. Sua mãe não vai, seu filho não vai, seu pai não vai. Você não tem dinheiro, você é pequeno. Eu me lembro, por exemplo, muitas vezes nas minhas orações desesperadas, quando eu disse assim, Jesus, eu não sei mais o que faço. Um dia Deus falou assim claramente comigo. Que bom. Eu falei, que bom, eu estou aqui lascado, o Senhor está dizendo que bom. Agora você vai deixar eu fazer, porque até agora foi você que fez, por isso que você está aí cansado. Por isso que você está aí ansioso, preocupado. Que quem estava fazendo era você. Deu certo? Não, senhor. Então deixa comigo. Só que a gente não deixa, né? A gente quer usar o que a gente acha que deve ser usado. O Gideão está querendo usar a família, está querendo usar as condições financeiras e está querendo ser grande. Deixa eu só falar uma coisa para você. Eu li essa frase no para-choque de um caminhão subindo, na subida de Petrópolis, do Rio de Janeiro para Petrópolis. Eu estava indo para Minas Gerais. Atrás, no para-choque deste caminhão, estava escrita uma frase que eu li em 1998. Nunca mais eu esqueci. O homem só é grande quando ele está de joelhos diante de Deus. Você se sente pequeno? Experimenta botar seus joelhos no chão. Você se sente incapacitado? Experimente colocar seus joelhos no chão. Pelo que consta a história, Davi devia ter mais ou menos 1,60 m. Golias tinha quase 3 metros de altura. Até o rei disse assim, Davi, você não pode lutar com ele, porque ele é um soldado treinado para a batalha.
E ele é um guerreiro desde a infância. Davi falou assim, por causa do tamanho? Dá não, cara. O cara tem mais capacidade que você. Ele falou assim, Nananina não, tem umas informações que vocês não sabem. Eu estava lá pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um leão e pegou uma ovelha. Eu fui tomar a ovelha dele. Ele veio para cima de mim, matei ele. Aí veio um urso e falou, não, essa eu vou comer. Eu fui para cima para tomar a ovelha, eu não queria matar o urso não, mas o urso levantou, fui e matei ele. Você sabe o que vai acontecer com esse gigante? Hoje Deus entregar ele na minha mão e vocês vão saber que existe um Deus em Israel. Deixa eu só falar uma coisa para você. Você sabe quando as pessoas vão lhe respeitar? Quando você resolver os problemas que ninguém resolve. Aí, o seu marido vai respeitar você quando você botar a mão nele e numa oração sair uma doença que o remédio não saiu, que o doutor não deu. Aí ele vai respeitar você. Quando você resolver os problemas que os outros não resolvem, aí as pessoas vão começar a te respeitar. Você sabe quem é que está engrandecendo você diante dos olhos dos outros? É aquele para quem você deu desculpa que era pequeno. Por exemplo, em 1992, quando eu cheguei na igreja, o meu pastor estava lá, ele tinha 19 anos na época. E muito jovem, novo, tinha até cabelo, hoje ele está careca. Até falei para ele, se o senhor quiser botar um cabelo, eu dou uma ajuda. Ele não quer não. Diz que prefere assim, que Deus contou os cabelos e foi derrubando e deixa lá. Aí eu cheguei lá, vi aquele jovem, e eu pensei assim comigo, falei, cara, será que não tinha homem nessa igreja para mandar um moleque para cá? Igual um dia uma irmãzinha, ela chegou, o primeiro culto que eu fiz aqui, ela estava no coração dela dizendo assim, o que esse gordinho pode fazer para me ajudar, se ele não consegue nem emagrecer? Na hora eu respondi assim, falei, irmão, você tá pensando que eu sou gordo, mas Deus não me usa, né? Ela veio me pedir perdão, que ela falou, pastor, parece que o senhor estava lendo meus pensamentos. Eu falei, não, não era eu, era quem estava me usando. Então, eu sou gordo e posso emagrecer. E quem é feio, irmão, faz o quê? Só pode sorrir para não ficar mais feio, né? Aí o que acontece? Né? Eu falo, e quando eu falo, eu devia ter ficado calado. O pastor chegou, abriu a Bíblia, deu uma palavra, eu falei, rapaz, não é que o moleque fala bonito. Quando ele orou, caiu umas 40 pessoas, das 100 pessoas que estavam lá na igreja, quase metade da igreja está no chão, endemoniada, possessa. E eu só não caí porque eu não cria. E eu não arrisquei fechar meus olhos para receber a oração. Eu olhei assim, rapaz, que moleque poderoso, cara. O cara é tão assim, magrinho, fininho, pequenininho. Moço do céu. E eu, um marmanjo, não tenho aquilo. Não é inveja, não. Mas eu falei assim, eu quero saber como é que consegue isso. No mesmo dia eu fui lá conversar com ele. Perguntar a ele a orientação. Pastor, como é que eu faço isso? Né? Aí ele me deu a resposta. Não era bem a resposta que eu queria ouvir, não. Você sabe qual é a resposta que eu queria ouvir? Pega esse pano aqui, amarra no teu pescoço, põe na tua mão, guarda no teu bolso. Pega esse negócio aqui, ó, põe na sua cabeça. Isso aqui vai resolver teu problema. É claro que ele me deu outras orientações. Não vem ao caso eu falar sobre elas agora, que foram várias. Para eu poder tornar-se nas mãos de Deus aquilo que ele estava. E Deus não importa, irmão. Quando eu cheguei lá na igreja, por exemplo, eu tinha tantas coisas, como talvez a mesma coisa que você, que hoje você se sente pequeno, incapacitado. Mas Deus quer te levantar e te tornar grande. A promessa de Deus para Abraão, engrandecerei a você. Deus quer te engrandecer.
E não fica, não, pastor, porque eu não quero. Não, quando alguém vier, olha, irmão, obrigado que aquele dia Deus usou você, você deu uma palavra, mudou minha vida. Não, isso aí é a glória a Deus. Não, Deus está levantando, Deus levantou você, não é só glória a Deus, não. Você se submeteu, você acreditou, você creu, Deus está te fazendo instrumento. Agradece o irmão e passa a glória para Deus. Que é assim que funciona. Porque tem gente que às vezes, você viu? Comigo é assim, ó. Eu sou assim. Sou do fogo.